Olá, pessoal, boa tarde. E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Boa tarde, professora. Ah, você está no meio do Boa povo. tarde, Pedro. Tudo tranquilo? Boa tarde, Maria Vitória. Eu queria ver com vocês, assim, antes de a gente começar, assim, esse assunto dessa segunda unidade, se vocês estão conseguindo estudar direitinho, se está achando muito ruim, se está ruim normal, sei lá. Porque, assim, sem a gente estar, né, tendo contato e tal, não posso, às vezes eu faço pergunta, ninguém fala nada, todo mundo fica calado, eu fico perdidinha, eu estou sem saber, né? E eu não queria deixar para ter esse retorno só na prova, né? A gente ainda tem uma semana, assim, ainda dá para correr atrás aí, né? Então, queria ver com vocês, assim, o que é que vocês me dizem desse assunto, dessa segunda unidade, se vocês estão conseguindo estudar direitinho, estão conseguindo acompanhar, o que é que vocês me dizem aí dessa segunda unidade? Certo, Pedro. Certo, Maria Vitória. A gente vai tirando essas dúvidas aí, né? Na verdade, assim, a questão da potência em ser trifásico não tem muita diferença, não, sabe? Porque talvez a sua dúvida seja ou em potência em si, ou na manipulação do circuito trifásico, tipo comparar o que é fase e o que é linha, porque você sabendo diferenciar isso, né, a potência você calcula tranquilo, sem ter muito problema, porque você sempre vai fazer 3 vezes a potência monofásica, considerando os valores de fase. É 3 vezes V de fase conjugada. Pronto. Se você tiver isso em mente, que eu sempre vou fazer 3 vezes tensão de fase, corrente de fase, né, conjugada, então aí você consegue resolver qualquer problema. Aí eu posso fazer em função das tensões e corrente de linha? Pode, mas aí eu vou ter de fazer as conversões. Quanto é que vale na expressão lá? Vou substituir minha tensão de linha por quanto vale a tensão de fase, né? Ou seja, a gente pode substituir, mas a regra mesmo é a potência trifásica 3 vezes a monofásica, né? Eu considerando os valores de fase, certo? Mas a gente vai ver direitinho para tentar tirar as dúvidas de todo mundo, tá certo? Pedro colocou, né, que vai tentar aproveitar o feriadão e tal. Eu vou tentar colocar a aula de exercício de terça-feira já amanhã, né? O roteiro já está pronto, falta só eu colocar os gabaritos, né? Eu acho que eu consigo fazer isso amanhã, né? Falta gravar também o vídeo de um dos exercícios. Aí eu acho que eu faço isso amanhã, aí eu já disponibilizo amanhã mesmo para vocês, tá? É para terça-feira, né? A próxima aula, né? Que seria a aula de exercícios. E na quinta seria a nossa prova, tá? E outra coisa, hoje eu vou botar uma questão também, tá? A presença vai ser uma questão lá do multiprovas, certo? Bom, alguém tem alguma coisa para comentar? Quer falar alguma coisa antes da gente ir para o roteiro? Nada? Isso, a gente sempre vai saber se a gente precisa considerar a sequência positiva ou a sequência negativa, né? Senão a gente fica perdido, né? Sem saber quem está na frente de quem, né? Quem está atrasado, quem está adiantado. A gente precisa saber sim, tá? Viu, Matheus? Eu vou começar a projetar aqui o roteiro, mas quem lembrar de alguma coisa pode falar, pode botar no chat, ou pode abrir o microfone para falar, tá? Pronto. Essa aula 15, desculpa, essa aula 16, esse roteiro da sala 16, ela é onde termina o assunto da nossa segunda prova, né? Lembrando que a nossa segunda prova vai desde o início lá, de fasor, impedância, né? Análise de circuito em corrente alternada, com aqueles métodos de análise que a gente já viu lá na primeira unidade, né? Análise de malha, análise nodal, Thevenin, norte e superposição, tá?
Aí a gente depois viu, além dessa análise, viu a potência nesses circuitos monofásicos, né? Baseado, né, indutor, capacitor, nessas impedâncias aí. Aí depois viu circuitos trifásicos e potência em circuitos trifásicos, né? Então, considerando também fator de potência e a correção do fator de potência. Então, esse é o assunto da nossa segunda prova, tá? Essa aula aqui, essa potência em circuitos trifásicos, se vocês repararam lá no roteiro e no vídeo, a aula em si, o assunto, ele é bem curto, né? O vídeo realmente ainda ficou com uma meia hora, se não me engano, porque eu botei 2 exemplos resolvidos lá, né? Isso toma bastante tempo, mas o assunto em si, ele não tem muita coisa, porque, na verdade, o que a gente faz é considerar que a potência trifásica é 3 vezes a potência monofásica. Como a gente já tinha uma aula sobre potência monofásica, né, teoricamente a gente já tinha visto isso, então fica tranquilo, né? Assim, porque realmente seria só 3 vezes, desde que eu considere os valores de fase, tá? Tensão de fase, corrente de fase. Bom, então seria trabalhar com potência. Aí do vídeo, eu botei um vídeo, coloquei um textinho também aqui, né, como de costume, para vocês, né, ter um material para recorrer, aí ter alguma dúvida a mais, mas do vídeo, de um assunto mais geral, assim, alguém tem alguma dúvida, alguma questão, não ficou claro alguma parte, alguma passagem, ou algum conceito que não ficou bem claro? Se alguém tiver alguma coisa para perguntar mais geral, antes da gente partir para as questões. Professora, quando ele dá, tipo, ele fala, sequência positiva, mas aí, tipo, ele só dá um módulo. Aí eu posso considerar, tipo, digamos assim, ele dá que a tensão de linha é 200. Aí eu dou só o módulo. Aí eu posso considerar, como ele disse que a sequência positiva é, tipo, 200, aí a fase 0, aí 200 e fase, não sei, sabe assim? Entendi. Na verdade, é assim, eu gosto, se nas minhas questões, você vai ter alguns livros que ele vai dizer, considere a referência tal tensão. E tem até alguns autores, alguns professores que dizem que se você não considerar, não tiver informação da fase, você pode sim tomar uma referência. Normalmente, quando a gente só tem um módulo, é porque a fase não vai importar muito, né? Ou seja, o que vai importar é como se fosse um ângulo relativo, não onde ela está, mas qual a distância dela para a corrente, por exemplo, entendeu? Aí isso eu sei como, através do ângulo da impedância, através do ângulo da potência, né? Do ângulo do fator de potência, que vai me dar esse ângulo aí da defasagem entre tensão e corrente, né? Lembrando que esse ângulo a gente encontra em 3 lugares, né? O quanto que a corrente é atrasada em relação à tensão, dá esse ângulo, o ângulo da impedância e o ângulo do triângulo de potências, né? Que é o ângulo da potência complexa. Mas mas eu, particularmente, nas minhas questões, se eu não der o ângulo, é porque você não vai precisar usar, né? Eu gosto de sempre dizer, ou o VA é tanto e a referência é VA, quando a gente diz, a referência a essa tensão é porque ela está no zero, né? E as outras você considera em função dela. Mas eu, normalmente, quando eu não digo qual é o ângulo, nem qual é a referência, é porque vai importar só o relativo, e não o valor absoluto daquele ângulo. Eu não sei se ficou claro, Maria Vitória. Você entendeu o que eu quis dizer? É porque eu fiquei com essa dúvida fazendo a questão do roteiro, que eu até não consegui, porque meu valor não bateu da corrente. Eu tentei fazer igual você fez no vídeo, mas Certo. aí eu não sei o que é que eu fiz de errado, que A gente não. dá uma olhada, certo? Deixa eu ir para lá, então. Aí justamente, tipo, eu tinha que achar a impedância, e a impedância tava com a fasezinha. Aí eu não sabia como Certo. achar a Eu fase. Certo, eu vou ficar só muda um instantinho, porque eu vou mudar para o celular, para a mesa, tá certo? Eu vou ter que Tá deixar bom. muda aqui, peraí. Peraí que eu acabei saindo sem querer. Deixa eu entrar de novo aqui. Pronto, tá me ouvindo? Sim. Ótimo. Pronto, deixa eu ir lá para a minha questão de novo. Pronto, então nessa primeira questão, eu estou dizendo que uma carga balanceada.
Deixa porque está bem no meio aqui. Deixa eu ver. Em delta, né? Uma carga balanceada em delta é suprida por uma fonte trifásica com 60 Hz, tensão de linha 240 volts. Aqui também ele só foi fornecido o valor do módulo, né? Da tensão de linha. A carga de cada fase exige 6 kW, ou seja, eu sei que essa potência é a potência monofásica, né? Com um fator de potência de 0,8 atrasado. Vou colocar essas informações aqui na mesa, tá? Então, eu já sei que a minha carga, ela está em delta. Eu tenho aqui as minhas 3 impedâncias ligadas em delta. Né? Frequência 60 Hz. Eu sei que a tensão de linha, o meu VL aqui, é igual a 240 volts. Não sei o ângulo, tá? A carga de cada fase exige, então, eu já sei que a minha potência, vou até botar aqui, uma fase, ou seja, a potência de cada fase, então a potência monofásica, não é a trifásica. Se eu quisesse a trifásica, era só multiplicar essa potência que é de cada fase por 3, tá? 6 kW. E o fator de potência, né, é igual a 0,8 atrasado. Atrasado quer dizer que é indutivo, tá? Vou botar até aqui. Indutivo. Aí na letra A eu quero a impedância da carga por fase. Como eu não disse que era módulo nem nada, então é a impedância completa, com módulo e fase, tá? Então, na verdade aqui eu tenho, o que eu preciso, olha só, na letra A eu preciso achar, né, o meu vetor aqui de impedância, eu preciso achar o módulo Z e a fase θ, que é o ângulo do fator de potência. Então, olha só, esse ângulo aqui eu já vou achar direto como? Com arco cosseno de 0,8. Então, eu já tenho a fase dele. Eu não preciso necessariamente achar uma equação que me dê direto o módulo e a fase. Eu posso achar separado, tá? Então, aí eu tenho aqui esse ângulo, eu posso achar do fator de potência, né? Então, já tem. Então, eu preciso achar agora só o módulo da impedância. E eu vou fazer isso como? Eu vou achar aqui, eu posso achar, eu tenho a tensão, o módulo da tensão. Se eu achar o módulo da corrente, eu tenho o módulo da impedância, né? Porque da lei de Ohm, V igual a ZI. Então, se aqui for módulo e módulo, aqui vai ser módulo, né? Então, como eu já sei o ângulo, eu vou achar só o módulo, eu vou precisar me importar só com um módulo agora. Como é que eu faço isso? Eu tenho a expressão da potência ativa de uma fase, tá? Até botar aqui monofásica. Então, qual é a expressão para essa potência, né? VI cosseno θ, né? Então, aliás, eu vou até reescrever aqui. Quanto é que vale a minha potência? Vale 6 kW, então é 6.000, 6 vezes 10 a terceira, que é igual... aqui foi fornecido um V de linha, né? Mas a carga está em delta. Então, o V de linha é o próprio V de fase, né? Porque para usar essa expressão aqui tem que ser V de fase e de fase, tá? Então, como aqui é o V de linha, então é o mesmo V de fase, né? Porque a carga está em delta. Se não tivesse, se a carga tivesse em Y, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria transformar esse V de linha em V de fase para poder usar aqui, tá? Então, esse V de linha é 240. Aí a corrente de fase eu vou achar, vou até botar um IF aqui, né? E o cosseno do ângulo é o fator de potência, que é 0,8. Então, com isso, eu já acho a minha corrente de fase, tá? Não sei quanto é que vai dar isso aqui, tá? Achando a corrente de fase, né, vou achar aqui um valor. Aí eu sei que da lei de Ohm, V igual a ZI. Então, quem é o módulo da impedância? É o módulo da tensão sobre o módulo da corrente, né? Lembrando aqui que é de fase, né? Ou seja, tensão em cima da impedância e corrente que circula pela impedância. O V de fase, o módulo dela é 240. E o módulo aqui de F, vou encontrar aqui e vou substituir. Ou seja, o módulo vai ser essa diferença, né, que eu vou obter daqui, e a fase, né, vou até escrever, o θ, ele vai ser o arco cosseno, né, de 0,8, tá? Aí aqui é a fase da impedância, e aqui eu vou obter o módulo, né, achando a corrente, a partir da potência, e depois vindo aqui substituindo na lei de Ohm para achar a impedância, tá? Certo? Foi assim que você tentou fazer, Maria Vitória? Eu fiz, na verdade, achando a complexa lá, que nem tinha feito no exemplo. Aí o I não tinha batido. Aí eu pensei em achar o I, né, pra depois achar o Z, entendeu? Pensei em fazer o contrário. Qual foi a expressão? Porque tem que, de alguma forma, tem que bater. Vamos ver onde é que está o erro. Qual foi a expressão da potência que você usou? Eu primeiro botei o S, né? S igual a P sobre cosseno θ. Aí achei o módulo, né, do S.
Aí quando... Aqui você achou a potência aparente monofásica, Isso. né? Porque esse P você usou isso, né? Então, monofásica, certo, aí. Aí depois eu botei... eu acho que eu não multipliquei por 3. Mas eu acho que aqui não vai precisar. Dependendo da equação que você usou aqui, não precisa. Aí, Não, é como foi porque que você... eu achei aparente, né? Aí depois... você fez 3VI, foi? Não, eu fiz S é igual a raiz de 3 VL vezes VIL. Pronto, você pode usar essa equação, mas lembre que aí, essa expressão que você falou é para potência complexa trifásica, e não monofásica. Então, agora que eu vi, Né? eu tive que multiplicar por 3. Pronto, mas o jeito que você fez tem que dar certo também, né? Com certeza tinha alguma coisa que não estava coerente aí no meio. Se eu multiplicar por 3 essa potência aparente que eu tenho, já fica certo, né? Pra botar desse jeito que eu fiz. Essa que você obteve em função do P e cosseno, né? Isso. Se você multiplicar essa daqui por 3, você vai achar a trifásica, aí você pode usar raiz de 3, VL e L, né? Exatamente. Acho que foi isso. Mas aí você vai achar só o módulo de S para achar a corrente, né? Era isso que você queria, né? Pronto, e você vai achar aí, nesse caso, o módulo da corrente. De qualquer forma, você já tinha percebido, né? Que o ângulo você achava por aqui, né? Sim, eu tinha botado já daí. Pronto, perfeito. Dá certo sim. Tem que dar a mesma resposta. Certo? E a magnitude da corrente de linha, na verdade, é o seguinte. Essa letra B, aqui, lembre que o que a gente fez? Eu peguei a tensão aqui em cima e a corrente que passa aqui, tá? Em cima de um determinado elemento, né? Então, essa corrente aqui, a magnitude quer dizer é o módulo, né? Então, aqui você vai achar o módulo da corrente de fase. Aí eu sei, considerando só os módulos, né, que a corrente de linha é igual a raiz de 3, corrente de fase, né? Se considerasse as fases também, seria fase menos 30, né? Da fase de menos 30. Mas como é só o módulo que eu quero, então basta que eu pegue essa corrente que eu achei aqui na letra A, multiplique por raiz de 3, vou ter a corrente de linha, né? Que é a resposta da letra B. Certo? Alguém ainda ficou com dúvida nessa questão? Alguém ainda tem algum comentário, alguma coisa sobre essa questão? Tranquila? Tudo certo agora. Que bom. Bom, e nas demais questões, alguém teve mais alguma dúvida? Não bateu algum resultado? Não conseguiram fazer alguma coisa? Me digam aí das demais questões, o que vocês acharam? Se emperraram em alguma para a gente desemperrar? Uma outra dúvida, assim, sem ser sobre questão em si, mas tipo, quando eu transformo de triângulo para estrela, eu só posso fazer isso com carga, né? Eu não posso fazer isso com tensão, não. Ou eu posso? Não, pode. Agora, só que não é igual, né? O que acontece? Olha só. Vou começar pela carga, né? Que é mais fácil. Né? Então, se eu tenho aqui uma carga, né, ligada em delta, aí, por alguma razão, eu preciso transformar ela para Y, tá? Se aqui é Z delta, né? Z delta, lembrando que a gente sempre vai trabalhar com sistemas equilibrados, tá? Então, a gente pode transformar essa carga ligada no mesmo ponto, né? Por uma carga conectada em Y, onde a gente vai chamar aqui de ZY, tá? Né? Esse Z aqui, é óbvio que não podem ser iguais, né? A gente sabe que Z delta é 3 vezes ZY. Então, se eu conheço Z de delta, quero migrar para Y, eu vou pegar esse Z de delta, vou dividir por 3 e vou obter o Z de Y. Ou o contrário, eu tenho a carga em Y e quero transformar para delta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou multiplicar o que eu conheço em Y por 3 e vou obter em delta, né? Essa equação diz aqui. Na verdade, assim, a gente usaria mais isso se a gente fosse explorar a questão da impedância da linha, tá? Mas, como eu falei, assim, faz alguns semestres que eu já não estou mais detalhando essa questão da impedância da linha, porque eu acho que é muita minúcia para o perfil que a gente, né, tem em CIT. Mas, de qualquer forma, é interessante a gente ver isso, porque é uma forma de manipular as cargas, tá? Então, em algumas situações, é mais interessante realmente trabalhar com a carga em delta ou a carga em Y. E a fonte? A gente pode fazer isso também? Pode, né? Até porque, para obter o equivalente monofásico, né? Não sei se vocês lembram dessa aula do vídeo lá, eu falei do equivalente monofásico. Né? Já eu lembro um pouquinho sobre ele. Digamos que eu tenho aqui a minha fonte em delta,
Isso é uma coisa importante, né, que realmente eu não falei no vídeo. E quero transformar para uma fonte ligada em Y. O que acontece com os sistemas de potência? Né? Normalmente, se você ouvir alguém falando assim, é um sistema trifásico que está alimentando uma determinada carga. Aí alguém diz, a tensão de alimentação é 380 volts. Aí você, mas que tensão, né? Não é trifásica? Tensão de linha, tensão de fase. Sempre que as pessoas se referem a uma única tensão alimentando uma carga, é sempre se referindo à tensão de linha, tá? Por que isso? Porque digamos que a gente tenha a rede elétrica, né? Tem um poste lá, vamos supor que tem as 3 fases. Eu estou recebendo na minha casa a ligação trifásica. Para eu fazer a análise da minha casa, para mim não importa se a carga, o gerador está em delta ou se está em Y, né? O que me interessa? Está chegando as 3 linhas e eu vou alimentar aqui a minha carga, né? Então, o que acontece? Se eu conhecer essa tensão de linha aqui, eu consigo saber como que eu estou, né? Como é que essa tensão, essa energia está chegando aí nessa carga, tá? Ai, deixa eu apagar aqui. Pronto, aí o que eu quero dizer com isso? Quando eu estou fornecendo aqui essa tensão, né, com essa configuração delta, né, para uma determinada carga, e se eu quiser mudar essa configuração para a configuração Y, o que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar que as tensões de linha e as correntes de linha, tanto nessa configuração quanto nessa, permaneçam as mesmas, tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu até aumentar aqui. Digamos que aqui eu tenho um VL, né? E aqui eu tenho uma corrente I, tá? Eu vou chamar I de linha, né? I de linha e V de linha. Quando eu tiver a configuração delta, né? Eu sei que essa tensão VL vai ser justamente o valor que eu tenho na fonte. Vamos pensar só na tensão por enquanto. Essa tensão de linha vai ser o valor que eu tenho na fonte. Mas se eu pegar essa fonte, vamos supor que aqui eu tenha Vx, tá? Então, VL vai ser igual a Vx. Se por um acaso eu pegar essa configuração e mudar para o Y, se eu disser que aqui é Vx, o meu VL aqui vai continuar sendo o mesmo? O que é que vocês acham? Quem vai ser essa tensão aqui de linha em relação a Vx? O módulo só, vamos pensar só no módulo. Quem consegue enxergar para me dizer? Aí vai ser aquela condição lá, né? Raiz de 3, aí... Muito bem, Maria Vitória, é isso mesmo. Porque, olha só, a gente viu que quando a gente tem a configuração Y, a relação entre tensão de fase e tensão de linha, ela é dada por tensão de linha, é raiz de 3, tensão de fase e uma defasagem de 30 graus. Né? Mas falando só dos módulos, quando eu tenho a configuração Y, o VL é raiz de 3 V de fase. Ou seja, esse VL aqui ia ser raiz de 3 VX. Você concorda que se eu mudar, simplesmente mudasse de delta para Y e mantivesse o valor da fonte o mesmo, esse VL aqui ia ser diferente desse? Todo mundo consegue perceber que esse VL seria diferente desse se esse VX for igual a esse? Alguém não percebe isso? Porque isso é uma coisa importante que tem a ver com o entendimento de linha, de fase, com o que a gente precisa para resolver os circuitos trifásicos, tá? Tranquilo? Se alguém não entendeu, me fale para a gente explorar mais, tá? Bom, então, o que a gente precisa fazer para compensar? Qual é o valor dessa fonte aqui? Se eu parto de Vx em Y, desculpa, em delta, e quero transformar para essa configuração em fonte em Y, e eu quero manter a mesma tensão de linha. Então, essa tensão aqui vai ter que ser quanto? O valor dessa fonte aqui? Qual o valor dessa fonte que eu tenho de botar aqui? Quem me diz? Vou até botar de outro jeito. VL aqui é igual a Vx, certo? Eu quero saber qual é o valor da fonte que eu vou botar aqui para que esse VL também seja igual a Vx. Eu quero que esse VL também seja Vx. Então, essa fonte, obviamente, vai depender de Vx, mas qual é a expressão para o valor dessa fonte aqui, ela ligada em Y?
E aí, pessoal, ninguém? Eu tô em dúvida. Seria, tipo, teria que ser esse V de fase, né? Mas aí teria que ser esse V de fase dividido por raiz. Ou esse V. Assim? Né, tô pensando em algo assim, porque. Mas é isso mesmo, porque olha isso. Mas seu raciocínio está certo, Maria Vitória, porque olha só. Vamos pegar essa situação aqui agora, né? Vamos esquecer isso aqui. Eu sei que a tensão de fase do Y, né, é Vx sobre raiz de 3. Quando eu botar nessa expressão, quanto é que vai dar o meu VL? Vou até tirar a fase. Quanto é que vai ficar meu VL? Não vai ficar justamente Vx? É, Que é o que eu quero. Eu quero que a tensão de linha fique Vx. Então, é só eu fazer essa manipulação para converter a fonte de delta para Y, de Y para delta, tá? E provavelmente na prova eu vou botar alguma questão assim, explorando essa migração, tanto da carga quanto da fonte. Certo? Alguém não entendeu essas passagens da fonte ou da carga? Então, basicamente, a gente tem que dividir o Vx por raiz de 3. Assim, Na verdade, é só você focar nessa expressão, tá? Pensando o quê? O V de linha, né, é como se fosse o V do delta. E o V de fase é como se fosse o V do Y. Por quê? Porque o V de linha tá para o V do delta, eles são iguais, né? E a relação entre linha e fase para o Y é justamente essa expressão. Então, se você pensar no V de fase como sendo o V do Y e V de linha, né, que é justamente o valor do delta, você consegue migrar de um para o outro sem problema, tá? aí quando vai fazer a migração, a gente meio que pode não olhar pra fase, né? Pra não, senão vai mudar, né? Não, aí, se eu que assim, não, porque normalmente quando a gente faz essas migrações, normalmente não importa muito a fase, mas se for o caso de importar, né, aí eu tendo de considerar o fase 30, né? Por exemplo, se aqui fosse, sei lá, tá de azul, não, tá de preto, peraí. Se aqui fosse a fase B e aqui a fase C, tá? Então, eu sei que o VAB, vamos supor aqui, eu sei que o VAB é igual a, vou botar, Vx fase 100 graus. Né? Então, vamos supor que o VAB fosse Vx fase 100 graus. Quando eu migrar, o VAB vai virar VA aqui, né? O A com AB, o B com BC, o C com CA, para usar essa expressão aqui, né? Fase 30 graus. Então, o meu VA aqui, se aqui for o A, né, que vai ser o neutro, o meu VA, né, ele vai ser Vx sobre raiz de 3, né? Eu vou apagar aqui a fase para fazer, para não ficar emboluado aqui. Né? Eu sei que a tensão de linha é igual a raiz de 3, tensão de fase 30 graus. Né? Então, aí aqui eu vou pegar o meu V de linha, que é o V do delta, que é Vx, né? Fase 100 graus, é igual a raiz de 3, a tensão da fase, que é o que eu quero achar, né? Que é a tensão aqui do delta, que é o VA, vou até botar VA, né? Fase 30 graus. Ou seja, o meu VA, ele vai ficar Vx, fase 100 graus, dividido por raiz de 3, fase 30 graus. Ou seja, meu VA, ele vai ficar Vx sobre raiz de 3, que é justamente o que a gente tinha visto de módulo, só que a fase dele vai ficar 70 graus, né? Né? Eu tenho de fazer realmente, se eu for levar as fases, eu tenho de aplicar a equação completa, tá? Entendi. Certo? Então, na verdade, assim, vocês têm, quando fizer essa migração das fontes, vocês têm de ter em mente que tanto a tensão de linha quanto a corrente de linha, né? Eu posso tirar o delta, botar o y, tirar o y, botar o delta, e para cá não vai mudar nada, né? Eu continuo fornecendo a mesma tensão e a mesma corrente, né? A mesma coisa para a corrente também, né? Se eu quiser fazer alguma relação da corrente da fase aqui no delta ou no y, eu uso aquela outra expressão, né? Que é a corrente de linha é igual a raiz de 3, corrente de fase menos 30 graus, né? Mesma coisa, né? A corrente que circula aqui de A para B com a corrente que circula aqui em A, segue essa relação aqui, tá? E aí, alguma dúvida? Algum comentário sobre esse ponto?
Nada? Em relação a alguma outra questão aqui mais específica, né? Realmente, assim, aqui, basicamente, é fazer aquela manipulação, que são as questões no estilo do roteiro passado, né? Linha, fase, e inserir essa coisa da potência trifásica, né? Quando a gente estiver lidando com a expressão da potência trifásica, né? Deixa eu desenhar de novo aqui, que aqui dá bem tumultuado. Deixa eu botar aqui o delta. Se eu tiver aqui um delta, isso seja para carga ou seja para fonte, né? E um y aqui. Né? Mas tanto faz ser fonte ou carga, que eu vou falar agora. Sempre que eu disser que a potência trifásica, seja ela complexa, aparente, ativa ou reativa, né, vale a mesma coisa. Eu vou botar a complexa aqui porque é mais geral. Mas se eu tiver a potência complexa trifásica, né, ela é 3 vezes a potência complexa monofásica, né? Mas, de novo, isso vale para aparente, ativa e reativa. E se a potência monofásica, ela é VI conjugado, né? Assim como a potência ativa é VI cosseno, reativa VI seno, né? Quando eu vou considerar as trifásicas, aí eu tenho duas possibilidades, né? Ser linha ou ser fase. Então, como é que eu sei qual que eu vou usar? Então, sempre as equações, né, da forma como a gente viu, com as equações que eu forneci para vocês de potência monofásica, sempre eu vou usar na trifásica considerando os valores de fase, tá? Então, se por um acaso eu digo aqui que a minha potência complexa trifásica, né, é 3 vezes a monofásica, eu estou dizendo que é 3 vezes V de fase e de fase conjugado, tá? Ou seja, eu vou pegar a tensão aqui em cima e a corrente que está passando aqui no elemento. Isso tanto vale para carga como para o gerador, né? Então, de fase, eu vou pegar a tensão em cima do elemento, né? E a corrente que está passando no elemento, certo? Então, sempre que eu for usar as expressões das potências, do jeito que a gente viu lá, é em função dos valores de fase, seja no gerador, seja na carga, né? Seja delta, seja y. Ah, mas quer dizer que eu não posso escrever em função dos valores de linha? Posso, não tem problema. Aí o que eu tenho que fazer? O V de fase, né? Se for um y, vai me dar... eu sei que o V de linha, né? É raiz de 3, V de fase. Para a potência complexa não é um bom exemplo, porque eu tenho que inserir a defasagem, né? Mas se por um acaso eu pensar aqui na potência aparente, né? S trifásico, né? Vai ser 3 vezes VI, certo? Que é a potência, 3 vezes a potência monofásica. Aqui lembra que é só o módulo, né? A potência aparente. Então, isso aqui é V de fase e de fase. Mas se eu quiser escrever em função das grandezas de linha, eu pode, né? É por isso que aparece aquele raiz de 3. Porque eu sei que o V de linha é raiz de 3, V de fase. E o I de linha é igual a raiz de 3 e de fase, né? Considerando só os módulos, porque aqui a potência é aparente, não vou levar em consideração as fases. Então, quando eu fizer aqui, substituir, né? Aí você pode dizer, mas como é que eu sei se é delta ou se é y? Na verdade, as duas situações vai aparecer o raiz de 3, V de linha e de linha. Por quê? Se eu pensar no y, por exemplo, aí eu vou usar essa expressão aqui. Mas aí o I de linha é igual ao I de fase, no y, né? Se eu pensar no delta, o V de linha é igual ao V de fase, mas o I de linha é igual a raiz de 3 I de fase. Então, um compensa o outro, né? Um eu vou botar raiz de 3, o outro não. Né? Então, tanto faz ser delta como ser y, a gente tem sempre a mesma resposta, tá? Para os valores de linha. Então, vai ficar 3, vamos pensar no y. 3, aí o V de fase vai ficar V de linha sobre raiz de 3, e o I de fase é igual ao I de linha no y, né? Aí, quando a gente pensar no delta, aqui vai ficar V de fase, mas o I de linha vai ficar sobre raiz de 3. Então, esse raiz de 3 aparece aqui de todo jeito. Quando eu racionalizo, né, isso vai dar justamente raiz de 3, V de linha e de linha, né? Que é uma outra forma de eu escrever a minha potência em função dos valores de linha. Mas, lembrando que eu não preciso memorizar essas equações, basta que eu memorize a original, que é sempre em função dos valores de fase. Que o resto é consequência, certo? Bom, alguma dúvida, alguma questão sobre isso? Vou deixar aqui por enquanto. Bom, então, basicamente as questões aqui exploram isso, né? Você sempre
vir para os valores de fase, né, de corrente, tensão, ou então, se eu conheço uma outra potência, tentar focar sempre no triângulo, tá? Porque uma vez você montando o triângulo de potências, você consegue chegar em qualquer valor de potência, né, no ângulo do fator de potência, e consegue desenrolar muita coisa. Então, foque sempre em tentar achar o triângulo, né? A maneira mais simples de achar o triângulo é fazer o quê? É achar a potência complexa, né? Porque com a potência complexa, com módulo e fase, se eu transformo para real imaginário, eu tenho a parte real potenciativa, imaginária potência reativa, né? Facilita, né? Se eu quiser fazer assim, mas não quer dizer que não tenham outros caminhos, né? Essa prova dessa segunda unidade, uma vez aconteceu de eu zerar 4 provas, né, de 4 alunos. Por quê? Porque tinha questões que eram idênticas. E vocês já começaram a resolver e viram que tem muitas possibilidades. Então, é impossível 2 alunos fazerem igual. É impossível. Não tem como, assim, 100% da questão fazer igual, né? Por quê? Porque tem muitas possibilidades, né? Às vezes até sei lá, uma divisão que eu arredondo de um jeito, a pessoa arredonda de outro, né? O ângulo que eu, sei lá, considero positivo, o outro considero negativo, eu escolho fazer usando a potência ativa, o outro potência reativa. Tem muitas possibilidades. Eu nunca vi, sem ser cola, né? As 2 questões iguais, né? Então, assim, só para vocês terem a noção, assim, do quanto que cada um pode fazer de um jeito diferente, né? E dá até um pouco de trabalho para corrigir essa segunda prova, justamente por isso, porque cada um faz de um jeito. Então, por mais que eu bote um gabarito, né? Você pode ter feito por um outro caminho. Então, tem que analisar aquele caminho que você fez, né? Mas, enfim, é só para dar uma noção aí realmente dessas possibilidades, certo? Deixa eu ver o que mais. Pronto, esse exemplo aqui é um exemplo que você vai precisar fazer a conversão de estrela-triângulo, né? Para poder fazer o equivalente. Aqui, ou eu pego delta, mudo para y, ou eu pego y e mudo para delta, né? E faço o paralelo, né? Aí é uma forma simples de fazer, já que eu conheço as impedâncias, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Essa daqui. Aqui é para analisar a potência. Eu tenho aqui a minha impedância por fase, né? Que vai ser. Aqui eu tenho, lembrando que eu tenho XL, ó, não tenho Z, né? Ou seja, aqui eu ainda tenho que multiplicar pelo J, tá? Então, por exemplo, a impedância aqui vai ser 3 mais J4, né? Eu conheço as impedâncias e tenho a tensão sobre ela, né? Então, eu tenho a tensão de linha, é só achar aqui a tensão de fase, que eu acho a corrente, com a tensão em corrente de fase, eu acho em qualquer potência, né? É uma questão relativamente simples, né? Mas é só uma forma diferente de apresentar, né? A questão. Essa aqui também é uma questão simples também, apesar do desenho, né? Mas eu gosto de botar para vocês se familiarizarem com esquemas, né? Não necessariamente com EA, mas eu noto, assim, que a gente, se eu botasse questão só de uma forma, se eu botar a mesma questão com uma forma diferente, às vezes as pessoas se perdem, né? Então, eu tento fazer com que vocês se familiarizem com esquemas diferentes, né? Assim, como eu disse, não só para EA, mas né, vocês vão seguir aí para alguma engenharia, né? Tem que ter essa visão aberta, né? Assim, o que caracteriza um Y, o que caracteriza um delta, né? Por exemplo, então, se eu me ater às configurações, ele pode estar de cabeça para baixo, rotacionado, que eu vou conseguir identificar, né? Essa é a minha intenção, tá? Aqui eu tenho as cargas, né? Eu conheço aqui a impedância, acho que eu conheço as 2. Aí peça aqui corrente. O que eu conheço aqui? Porque o negócio é bem no meio. Deixa eu diminuir aqui para eu ver. Eu conheço aqui as impedâncias. Elas são iguais, né? Já tem o valor aqui, ligado em Y e delta, e tem o VC, né? Aí eu já estou dizendo que o VC é a minha referência. A tensão na fase C é minha referência. Então, eu já tenho as outras tensões. Ou seja, se eu conheço uma tensão de fase, eu já conheço a tensão de linha. Com isso, eu já conheço a tensão aqui em cima dos elementos. Achando as correntes, de novo, acho qualquer coisa aí em cima, né? Então, são questões, assim, que se você parar para ver, vai entendendo os conceitos direitinho, não são questões complicadas, né? Assim, seguindo direitinho a sequência, né? E aplicando aquilo que vocês viram, vai dar certo, né? Vocês vão ver, certo? Mas alguém tem alguma dúvida mais desse assunto, ou de alguma questão em específico? Querem discutir alguma coisa, algum ponto? Às vezes eu tenho a impressão que está tudo travado.
que aqui congelou tudo. Às vezes até eu me mexo assim para ver se congelou mesmo. Vocês não me dão nem cabimento. Tá tudo certo por enquanto. Tá certo. Eu tinha botado o multiprova lá para começar às 17h50. Mas eu vou mudar agora. Vocês vão ter 40 minutos, tá? Para fazer a questão. Basicamente isso, né? Eu dou atenção na fonte trifásica, dou uma carga trifásica e quero analisar as potências em cima dessa carga, tá? Lá eu não disse assim, a tensão, eu disse só que a tensão, acho que foi VCA ou foi VAB, sei lá, vamos supor, VAB é tanto, então, se você ficar em dúvida entre, é da carga ou é da fonte, só tem uma possibilidade, então, o meu conselho é assim, que vocês desenhem o circuito, tá? Dê nome às fases, aqui é VAB, aqui é VA, aqui é não sei o quê, aqui é IA, aqui é IB, aqui é IC, aqui é IAB. Dê nome aos parâmetros, porque vocês não vão ter dúvida de que variável é aquela que eu defini lá, tá certo? Eu botei de propósito sem especificar para que vocês vocês analisassem o desenho para entender melhor as suas partes, tá certo? Eu vou mudar lá agora, né, para vocês poderem começar agora.